Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Evangelho da missa de hoje, ele é uma continuação, Evangelho de São Mateus, uma continuação da crítica que Jesus faz aos fariseus, aqueles que viviam as coisas por fora, viviam de aparência, e a alma, o coração estava longe de Deus. O Senhor não poupou o farisaísmo. Foi bastante claro, firme, e demonstrando que essa atitude de formalismo, legalismo, não são do agrado de Deus, porque distorcem a palavra, a verdade, distorcem o genuíno da fé cristã, que é o amor. E um amor que não é o sentimentalismo, que não é viver também de qualquer jeito, né? Mas é a harmonia entre o que levamos por dentro, no coração, a verdade, o amor, e a correspondente ação coerente, segundo o bem, segundo esse amor, segundo a perfeição que Deus quer que nós possamos atingir. O Senhor também não aceitava a laxidão, a moleza, a distorção das coisas, né? E por isso, nesse momento agora de oração, vamos refletir a respeito dessa coerência entre o que levamos no coração e o que fazemos nós. Porque o coração confortado, firme, é para toda espécie de boas obras e palavras. Não só obras e palavras. Não é só o que sai da boca para fora ou o que fazemos. Mas, com o coração firme, é que nós conseguimos as boas obras e a palavra. E a boa palavra. A luz da verdade vem de dentro para fora. Mas também a luz da verdade pode ser de fora para dentro, porque Deus se revela nos outros. Deus se revela na igreja. Então nós, quando contemplamos a vida dos santos, a vida da igreja, então nós apreendemos essa verdade. Nós, quando contemplamos até mesmo a debilidade dos outros, porque entre todos nós nos fortalecemos e também possuímos debilidades, né? Então, quando nós vemos as debilidades dos demais, não é para condenar, não é para menosprezar, não é para ficarmos indiferentes com debilidades e perversidades dos outros. Pelo contrário, é para tornar-nos mais fiéis à verdade. E nesses conflitos e nesses tumultos da vida, nesses momentos de tempestade, com a nossa fidelidade à verdade, oração, sacramentos, evangelho, Jesus, nós vamos achando o nosso caminho, o caminho que temos que percorrer sem debilidade, sem temores,
sem precipitações, sem críticas e julgamentos, sem apegos a um aspecto da verdade, sem apegos à minha preferência da verdade, sem limitar a nossa fé em Cristo a algum aspecto da vida, porque Cristo tem que estar presente em todos os momentos, em todas as situações. Cristo nos chama e nos anima a perseguir a santidade. Nos chama à santidade. E a santidade é o discernimento de toda espécie de boas obras e palavras. O discernimento daquilo que, além de agradar a Deus, serve aos outros e nos cumula de bens, de eterna consolação e feliz esperança, porque estamos vivendo segundo a verdade. Eu tenho aqui nas minhas mãos o prospecto, né, que é fruto da causa de canonização de Marcelo Câmara. Recentemente aberto esse processo de canonização desse jovem, profissional jovem, nascido lá em Florianópolis, e lá morreu, viveu lá, né, em Florianópolis. E nesse prospecto, que uma vez aberto o processo de canonização, o servo de Deus, assim é chamado, servo de Deus, Marcelo Câmara. Então agora vão estudar detalhadamente a sua vida, vão ver a influência que ele causou nos amigos, na igreja, na comunidade, o bem que ele praticou, e realmente é surpreendente esse jovem. Eu queria ler uns trechinhos aqui desse prospecto, que é uma folha informativa, né, sobre a sua canonização. Então, aqui cita umas palavras do Papa Francisco, que é o que estamos considerando agora. Somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. Esse é o eco da palavra do Senhor, das tradições que São Paulo transmitiu aos Tessalonicenses e a nós. É o eco da igreja, do que a igreja procura propagar. São José Maria transmitiu isso porque recebeu de Deus com uma força muito viva. E o Marcelo Câmara, servo de Deus, conhecia o Opus Dei, viveu o Opus Dei, pertencia ao Opus Dei. Somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. Da Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, número 14. E aqui então começa, quem foi Marcelo Câmara? E tem o testemunho de um padre, Padre Márcio. Um jovem da palavra, da Eucaristia e do serviço. Olha só que bonito, que resumo de vida espetacular. Né? Um jovem da palavra, ele meditava, era um bom católico, hein? Um homem fervoroso desde pequeno. Da Eucaristia, apaixonado pela Eucaristia. E do serviço, fez um apostolado, esse homem jovem, hein? Fez um apostolado muito intenso, tem muitos amigos, aproximou muita gente de Deus. E aí diz assim, um filho e irmão extremamente dedicado à sua família, um jovem apaixonado pelos estudos e de inteligência rara. Ele foi promotor de justiça, né? E assim santificou-se no seu trabalho cotidiano, sendo promotor. Tornou-se mestre em Direito, atuou como professor substituto da Universidade Federal de Santa Catarina e como promotor de Justiça do Estado. No início da faculdade,
participou do retiro espiritual do movimento de Emaús, quando obteve a graça de uma profunda conversão ao Evangelho. Nos anos seguintes, exerceu intenso apostolado com os jovens do movimento e na sua paróquia, Sagrado Coração de Jesus, nos Ingleses, o bairro lá, em Florianópolis. Participando dos meios de formação do Opus Dei, encontrou a confirmação da sua vocação laical de santificar as realidades temporais, incluindo o trabalho profissional. É uma luz muito intensa essa. A vocação no meio do mundo. A vocação laical de santificar as realidades temporais. A família, os trabalhos, a vida social, cultural, política, tantas outras atividades que realizamos no meio do mundo, na sociedade, né? Então, vivendo tudo como meio de santificação, todas as realidades temporais, incluindo o trabalho profissional. Porque nessas atividades todas, nós vivemos a verdade, amamos a verdade, testemunhamos a verdade, fazemos tudo para a glória de Deus. Boas obras e boas palavras, adaptando-nos, aperfeiçoando-nos no conhecimento das boas obras e das palavras, porque Deus coloca no nosso coração. E assim, um retiro, um recolhimento, uma reunião social, nós, ao invés de enfraquecidos, debilitados e temerosos, nós nos fortalecemos na graça, amamos mais a Deus e ao próximo, e podemos assim servir, né? Em 2004, continuo aqui falando, foi surpreendido pela descoberta de um linfoma, que posteriormente evoluiu para leucemia. Enfrentou com extraordinária serenidade o longo processo de luta pela vida, transformando o sofrimento em fonte de esperança e fé para as pessoas que o procuravam. Jamais se sentiu diminuído no serviço a Deus e aos outros por causa de uma doença gravíssima que o levou. Veio a falecer em uma quinta-feira santa, dia 20 de março de 2008. Desde então, sua fama de santidade começou a se espalhar. Então, a sua fama de santidade, que está agora já publicado um livro, essas folhas informativas, temos novena, oração para a devoção, para pedir a sua intercessão para as causas, né? E então vale a pena lê-la, porque, ó Deus, chamastes Marcelo Câmara a viver a sua juventude no seguimento de Cristo, abraçando com fé e amor a Santa Cruz, especialmente através da enfermidade vivida com alegria e paz cristã, infundindo sentido redentor ao trabalho profissional e a todas as atividades da sua vida, e realizando um profundo apostolado, principalmente entre os jovens. Fazei que eu saiba também santificar todas as atividades e circunstâncias da minha vida e atrair para o amor de Jesus Cristo todos aqueles com quem convivo e trabalho. Essa oração tão bonita para pedir a intercessão do Marcelo. E que, se Deus quiser, depois o chamaremos São Marcelo, né? E então, todas as circunstâncias da vida, inclusive as mais pesadas, difíceis, Deus o levou por aí. E ao levá-lo por aí, fez brilhar com mais intensidade essa coerência de vida, contrariamente ao espírito meio farisaico, né? Que é zelo amargo pelas coisas de Deus, pelas coisas da igreja, pelos costumes, zelo amargo, parece que tem que condenar, tem que reclamar, tem que criticar, a verdade é do meu jeito, né? E o Marcelo foi o contrário.
viveu mesmo na enfermidade com uma alegria e uma paz, com uma intensidade de apostolado e de busca da maneira mais favorável de comunicar aos outros o caminho da santidade, a verdade, né? E as pessoas que o conheceram se sentiram muito tocadas por ele. Muitos se aproximaram de Deus pela sua intercessão, né? E por isso eu queria ler ainda alguns testemunhos, né, de um amigo. Lembrei das nossas reuniões no Grupo São Paulo, das palavras de amor, paz e serenidade, além do testemunho de vida que ele nos dava. Lembrei como vi Cristo transbordar nele. E sempre sobrava um pouco mais de Cristo em cada um de nós, depois de falar com ele. Lembrei que ele era tão humano quanto nós, e como nos divertíamos nos nossos jantares, churrascos e encontros de amigos. E aqui tem uma foto dele com o amigo numa piscina. É o santo moderno, santo dos nossos tempos. E o testemunho de um sacerdote que era diretor espiritual dele, o padre Flávio. Marcelo identificou-se plenamente com a espiritualidade do Opus Dei sobre a santificação do trabalho e de todas as circunstâncias de sua vida, procurando transformar seus estudos e trabalhos realizados com extrema perfeição em verdadeira oração. Então, estudos e trabalho realizados com extrema perfeição em verdadeira oração. Era um homem que contava com Deus. O amor à verdade nos deve levar a contar com Cristo. Vamos dizer, redundância. A contar com Cristo de verdade. O amor à verdade nos leva a contar com Cristo de verdade. Não de mentirinha. Não da boca para fora. Não só no zelo amargo pelas obras, mas numa coerência de vida que nos enche de alegria, de consolo, de paz, de fortaleza. E a enfermeira que o cuidou dele lá no hospital, antes da sua morte. Chegou uma fase em que ele já estava com dificuldade de andar e começou a se movimentar com andador. Isso não o impediu de passar nos outros quartos com a nossa ajuda, e ele levava palavras de aconchego, de conforto e de fé para todos. Era impressionante porque ele estava lá no hospital, na situação dele, e via aquilo como uma oportunidade de estar ajudando as outras pessoas. Alguém podia estar lá num pós-operatório ou em situações mais simples que a dele, e ele sempre dizia, eu quero ir lá, você me ajuda? Falava isso para a enfermeira, eu quero ir lá, você me ajuda? Então, nesse momento de sufoco, de aperto, de consciência de que estava para morrer, porque a sua doença era muito grave, só um milagre ia curá-lo, né? Ele se dedicou até o fim, com todas as forças, a consolar os demais, servindo por amor à verdade, por amor a Cristo. Vocês acham que um fariseu faria isso? Ou um homem tíbio faria isso? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do funcho, do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E olha só a frase de Jesus. Deveis praticar essas coisas, pagar o dízimo e fazer todas as práticas da verdadeira religião. Deveis praticar estas coisas, sem omitir as outras. Então, justiça, misericórdia e fidelidade e todas as outras coisas, numa coerência de vida que nos leva a servir os outros, confiar mais em Deus, a ter a vida que o Senhor nos transmite
pela sua graça e pelo seu amor. Por isso, ainda palavras de Jesus do Evangelho de hoje, que é São Mateus, capítulo 23. Guia cegos, quais o mosquito, e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato. Outro costume que eles tinham, está tudo lavado. Lógico, a gente lava os pratos e os copos, né? Mas eles faziam isso com fervor religioso, farisaico. Que por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Então limpais por fora, mas não por dentro. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. E aqui Jesus está falando não só desse costume de boa educação e com sentido religioso que tinha para os judeus, mas o Senhor está falando do nosso coração e da nossa mente, da nossa vida interior. Nós devemos buscar a purificação do nosso interior, para que os nossos pensamentos sejam mais adequados à verdade, a Deus, mais adequados ao que Cristo nos falou e nos animou a viver. Estejam com mais coerência em relação aos ensinamentos de Jesus. E assim, então, tudo o que falamos e fazemos tem essa unção de um verdadeiro cristão, discípulo de Jesus, de um verdadeiro apóstolo. Não para, não se limita, não se restringe a um aspecto só. E compreende os outros, e ama os outros, e serve os outros. Com a mesma leveza que Jesus viveu. Ainda que com os fariseus, Jesus foi firme, hein? Foi duro. Muito claro. Mas não faltou a caridade com eles, não. Era animando-os a se converterem. Bom, nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a tornar as nossas obras e as nossas palavras segundo o coração de Cristo. Segundo o coração de Marcelo, de São José Maria. Nessa harmonia entre o que nós pensamos, sentimos e o que nós fazemos e falamos, tendo sempre a Deus em primeiro lugar. Presença de Deus. Presença de Deus que nos leva a pedir a Ele ajuda, a dar graças a Ele por tudo e a ver nos outros o próprio Cristo, seja um enfermo, seja um pequeno. Jesus não falou assim? Que Ele está nos pequenos, nos necessitados. Então, tudo que a gente presta de ajuda. Quantas pessoas estão precisando dessa ajuda hoje? De uma palavra de conforto, de fé firme, verdadeira, não farisaica, apegamento a algum aspecto, né? Mas de um convite para um momento de oração, como um recolhimento, um retiro espiritual, uma boa confissão, um empurrãozinho que a gente possa dar para os nossos amigos e conhecidos, colegas de trabalho, com mais razão ainda para aqueles que estão passando por momentos difíceis, seja uma enfermidade, seja um problema de trabalho, até sem trabalho. Animemos a essas pessoas a colocarem a Deus em primeiro lugar, pedindo ao Senhor a sua intercessão, a sua graça, que os cure ou os console e que arranje um trabalho para eles. E entre todos, vamos rezar uns pelos outros, para que o nosso testemunho de vida atraia aos demais. Anime aos demais, por palavras e por obras. Que tenhamos boas obras e boas palavras. Em casa, na nossa vida cotidiana. Porque se descuidamos, fica tudo relaxado.
E que triste é o pai de família que briga com os filhos, exige muitos detalhes que de fato tem que exigir. Mas depois tem que ouvir de um filho, mas você também não faz. Né? Que triste é isso. Ou a esposa, né? Que pega no pé, você está sendo duro, você está sendo injusto. Ouçamos bastante bem essas advertências, porque Deus nos fala não só o coração direto pela nossa oração, mas pelos outros, pelo mundo. Então, pandemia e crise econômica e etc., Deus nos está falando. O quê? Você não quer ser meu discípulo? Você não quer se comprometer comigo, com a verdade? Você não quer dar a vida pelos outros? Esse momento é um momento de santidade, não de fraqueza, de debilidade, de temor. Mas onde vamos arranjar forças para isso? Em Cristo, com Jesus. Nele nos renovaremos no que pensamos, no que sentimos, no que fazemos e no que falamos. E esse é o verdadeiro compromisso da nossa vida de cristãos. Não é ficar esperando o fim, ou não vale a pena, desistindo. Já fiz tudo o que podia, não adianta fazer nada. Não! A cada um de nós, o Senhor nos está exortando para que conservemos firmemente as tradições que vos ensinamos, praticando tudo sem deixar umas ou outras coisas, não vivendo de maneira farisaica. Talvez uma última sugestão queria dar. Tenhamos que aproveitar melhor as leituras que fazemos. Não sei, tem gente que gosta de ler coisas mais superficiais ou tendenciosas, né? Mas não será o momento de reatarmos com a leitura espiritual que nos faz refletir sobre a verdade? As tradições que vos ensinamos? Pode ser uma coisa bem nova, como a biografia do Marcelo Câmara. Uma biografia de um santo dos nossos tempos, de qualquer um deles. Né? As palavras do Santo Padre, que não nos deixa de exortar à santidade, ao encontro com Jesus, ao encontro com Maria. Ler alguma coisa sobre Nossa Senhora. Bom, logo, mês de outubro está aí, né? Passa muito rápido tudo, né? E é o mês de Nossa Senhora Aparecida, né? Mês do Rosário. O Rosário, que grande oração que nos faz refletir sobre verdades fundamentais da nossa fé. Todos os mistérios são para refletirmos, não só repetirmos palavras, né? Mas para refletirmos sobre a verdade. E, assim, empapar o nosso coração, nossa mente dessas verdades e depois transmiti-las pelas nossas obras, por todas as nossas ações. Peçamos à nossa Mãe Santíssima que o amor à verdade seja a grande luz da nossa vida, a grande força para perseverarmos na fé, servindo a Deus, à Igreja e ao mundo todo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.